E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professora Leila aqui de Filosofia, com mais uma dica esperta para vocês tirarem aquela nota massa no Enem, passar no vestibular que você tanto deseja. E para isso, a gente tem que entender algumas matérias, dentre elas a nossa querida filosofia, querida mas injustiçada, né? Porque nós vemos que tem pessoas que acham que filosofia é uma matéria, entre aspas, inútil. Mas nós temos visto, né, com nossas dicas aí no YouTube, no Instagram, que tem coisas que a gente precisa saber. Não só para nossas provas, né, academicamente falando, mas também para a vida. Agora, pessoal, nós vamos ter algumas dicas aí, vocês fiquem ligados, fiquem de olho, com relação a uma linha cronológica, uma linha do tempo, demonstrando para vocês os principais filósofos cobrados, a sua época, né, seu período temporal e as suas ideias resumidamente. Para isso, fiquem ligados no YouTube, né, porque, ó, dica toda hora tá rolando. Se não for de filosofia, é de química, de biologia, de português, de matemática. Assim também é no Instagram. Então segue lá, viu, pessoal? @soumaisedu e fiquem ligados. Mas enfim, vamos lá. Qual que é a nossa linha cronológica de hoje, pessoal? Filosofia antiga. Hoje nós vamos trabalhar com essa linha bem resumida, pessoal, porque a gente tem muita gente por aí, só que nós focamos hoje nos principais, né? Nos mais importantes, naqueles que nós vemos sendo cobrados com uma severidade maior, né? Com aquela necessidade que vocês saibam, perfeito? Nós temos aqui na nossa linha Tales de Mileto, Heráclito, pessoal, Heráclito, ó, Pitágoras, Parmênides, Sócrates, Platão e Aristóteles. Fala Sócrates, vocês já acham que sabem tudo, né? E eu sei que vocês sabem, porque uma professora dessa, como não saber, né? Já falamos disso. Mas vamos lá. Nós precisamos entender quem vem antes, quem vem depois, como é que funciona. Perfeito? Pessoal, vamos deixar uma coisa clara. Antes de começar a nossa linha do tempo, vamos relembrar aquela questão de que aqui nós temos Sócrates, no período de 469 a 399 a.C. Sócrates, a gente vê ele como a marca na nossa linha filosófica, porque as pessoas passam a tratar os filósofos antes de Sócrates como filósofos pré-socráticos, os filósofos da época de Sócrates como socráticos e os filósofos após o período de Sócrates como pós-socráticos. Mas lembrando, pessoal, não é só com relação a período histórico, não, mas também com relação à forma de pensar. A linha de raciocínio dos filósofos antes de Sócrates, durante Sócrates e pós-Sócrates são diferentes, tá? Eles trabalham com objetos diferentes. Mas, enfim, pessoal, nosso primeiro aqui, ó, o nosso consagrado, nosso marco aqui, ó, que a gente escolheu para pôr no primeiro, né? Quem é? Tales de Mileto, que viveu no século... Perdão. Que viveu do período de 7 a 6 antes de Cristo. Pessoal, Tales de Mileto. O que a gente tem com Tales de Mileto? Tales de Mileto foi literalmente, ó, um start, uma luz no meio da filosofia. Quando a gente fala de Tales de Mileto, a gente pensa logo, a gente puxa lá, ó, naquela fio de memória, as escolas. Escola jônica, escola eleática, atomística, certo? Mas o que essas escolas têm a ver com Tales de Mileto? Porque essas escolas foram baseadas em algumas, né? Uma delas foi baseada na ideia de Tales de Mileto, mas não só na ideia de Tales de Mileto, pessoal. Por quê? Na escola dele nós vemos que as pessoas se preocupam exatamente, pessoal, com o objeto original, o que origina a vida, o que traz a vida às coisas, o que dá origem, né? E que escola é essa? Será que a gente consegue lembrar? Porque a professora aqui, ó, tá com a mente vazia, viu? Acho melhor vocês lembrarem para ela. E aí? Jônica, eleática, atomística.
Eu acho que foi a escola jônica, né, pessoal? Salvo engano meu, né? Porque são escolas demais pra gente lembrar. Salvo engano meu, a escola jônica. E Tales de Mileto, com o que Tales de Mileto trabalhava ali? Qual que era o objeto de origem segundo ele? A água. Por quê? Após várias viagens que ele andou aquela área da Ásia, né, de um ponto ao outro, durante a Europa, e ele viu que em todos os lugares pelos quais ele passava, tinha o elemento água. Logo, ele julgou que o elemento água era essencial para a vida, era essencial para a existência. Logo, chegou-se à conclusão de que aquele ali seria o elemento originador, o elemento original. Perfeito? Tales de Mileto, pessoal. Heráclito viveu no período de 567 a 450 a.C. Ou, né? Qual é o nosso problema com Heráclito? Nós temos uma dica de 1 minuto, pessoal, lá no Instagram, se você fica de olho, com respeito a Heráclito e Parmênides, tá? Heráclito, ele trabalhava com a ideia de que as coisas não eram para sempre, não eram permanentes. Como eu disse na dica de 1 minuto lá, ó, era, né? Era, não é mais. Passado, que pode vir a ser futuro. Uma frase que marca bastante o período de Heráclito é: um homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Não só porque as águas que correm naquele rio são diferentes, mas também porque aquele homem é diferente. Certo? Ele tem concepções diferentes. Nós estamos em constantes mudanças. Perfeito? Isso é o que nós temos que fixar em Heráclito. Que um homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Ele é diferente. Heráclito prega a mudança constante. Por quê? Só porque existe? Não. Mas porque a mudança ela é necessária para as coisas evoluírem. Perfeito? Pitágoras. Nós vemos ele na escola pitagórica. Pitágoras viveu no século 6 a.C. Agora, o que a gente pode lembrar de Pitágoras na hora? Quando se fala de Pitágoras, lembra a matemática, né? Aquilo que todo mundo descobre na escola e tudo mais. Perfeito. É com isso que a gente trabalha um pouquinho aqui também, porque Pitágoras buscava a razão nas coisas de uma forma racional, usando os números. Ele queria explicar as coisas através dos números, porque os números dariam uma resposta correta, uma resposta justificável. Essa é a marca de Pitágoras, a explicação racional das coisas. Perfeito? Nós pulamos agora para Parmênides, de 544 a 550. Acho que é isso mesmo. A minha letra está bem dificultosa aqui, mas tudo bem. Parmênides. Parmênides, ao contrário de Heráclito, ele pregava o para sempre. Ou seja, que as coisas não mudavam. As coisas eram uma só. O que é. O que não é, não é. E uma coisa não pode vir a ser a outra. Por quê? Porque elas são permanentes, elas são inertes. Perfeito? Elas não mudam jamais. É a nossa historinha de Parmênides. Um resumo bem rapidinho dele. Sócrates, chegou naquilo que todo mundo gosta, que todo mundo sabe, né? Pessoal, Sócrates, que viveu de 469 a 399 a.C. O que a gente precisa saber de Sócrates? Sócrates foi literalmente um marco, né, na filosofia. Falando da questão do conhecer, do entender, do olhar de uma forma diferente. Daquela virada antropológica, né, que deixam de ser elementos, natureza, aquela coisa toda da filosofia e passa a ser o homem. A virada antropológica acontece aqui. E nós, seres humanos, passamos a ser objeto da filosofia. Qual a frase que a gente pode deixar de Sócrates? Literalmente, só sei que nada sei. Não porque nós não sabemos nada, mas porque, segundo Sócrates, quando você admite que você não sabe nada, aquilo abre a janela, uma oportunidade de você aprender. Porque enquanto você estiver preso na ignorância de que se sabe tudo, você nada vai saber. É necessário estar aberto para aprender, reconhecer a sua ignorância para poder aprender coisas novas. Perfeito? Platão. Platão, pessoal, viveu de 429 a 347 a.C.
Platão. Nossa, Platão foi, né, um pupilo de Sócrates e trabalhava também com a ideia de que... Bom, como assim com a ideia de que? Ele trabalhava com a ideia. Ele trabalhava com o campo mental das coisas. Para ele, a perfeição, o que há de mais perfeito, a realidade de fato, ela não existe aqui, ó, no que se pode pegar, no que se pode ver. Ela existe na nossa mente. O que está no seu campo, no seu campo mental, no campo das ideias, aquilo é perfeito. Aquilo é real. Como nós vemos aquela frase, fulano tem um amor platônico por outro. Platônico vem justamente de Platão, de algo que existe no campo das ideias. Ou seja, o amor daquela pessoa pela outra existe só na mente dela. E aquele amor ali é perfeito. Quando você exterioriza aquele amor, já deixa de ser um amor platônico. Logo, para Platão, deixaria de ser um amor real. Porque a única realidade presente está no campo das ideias. E não no mundo real, no mundo físico. Aí nós partimos para finalizar nossa dica de hoje com Aristóteles, nossa aula de hoje com Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C. Aristóteles, ao contrário de Platão, ele não trabalhava com aquela ideia de mundo mental, mundo das ideias. Pelo contrário, ele trabalhava com a ideia de que as coisas reais estavam justamente no mundo físico. E para aquilo ser real, tinha que ser possível você experimentar. Quando eu digo experimentar, é literalmente experimentar no sentido de tocar, de sentir o cheiro, de ver, de poder sentir o gosto das coisas. Aquilo ali era real. Era necessário passar por experiências. Não bastava existir aqui. Tinha que ser físico. Tinha que ser transformado em algo sólido, algo que pudesse passar pelos nossos sentidos, seja tato, paladar, olfato, visão, independente de qual. Mas era necessário que fosse possível passar por uma experiência para se provar aquilo. Se não passasse pela experiência, logo não seria perfeito. Existia somente no mundo das ideias e aquilo ali não era suficiente. Era muito instável se existisse somente no mundo das ideias. Perfeito? Vamos resumir isso aqui tudo em 1 minuto, pessoal. Então vamos lá. Filosofia antiga, nossa linha do tempo aqui, ó, nossa tabelinha, para não esquecer. Primeiro, Tales de Mileto, que tinha a água como elemento originador de todas as coisas. Heráclito, que veio pregando de que as coisas eram mudança pura. A essência das coisas era a mudança. Pitágoras buscava uma razão lógica para a explicação do mundo. Não bastava aquele negócio de natureza ou de Deus. Era necessário ser explicado usando números, literalmente. Desculpa, pessoal. Parmênides, que ao contrário de Heráclito, pregava que as coisas eram para sempre. Não era nada de mudança, não. Tinham que ser estáveis, para sempre. Sócrates, nossa virada antropológica nisso aqui tudo, que dizia que ao admitir sua ignorância, você passava a abrir uma janela para o conhecimento verdadeiro. Platão, que tinham as coisas como perfeitas apenas no campo das ideias, no campo mental, no campo... a palavra me fugiu hoje, pessoal. Mas um campo que não era palpável. E Aristóteles, que ao contrário de Platão, trabalhava com a experiência, com o fato de que as coisas precisavam passar pelo campo da experiência para serem verdadeiras, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se tiver qualquer dúvida, né, só voltar, que eu sei que tá facinho, perfeito? Mas olha, estuda bastante, pessoal. Não só a aula de hoje, mas todos que estiverem ao seu alcance, estuda. Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês. Perfeito? Forte abraço da professora Leila e até a próxima!